Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica aqui no Instagram. Hoje, dia 28 de agosto, são exatamente 20 horas. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, sou CEO da clínica, sou neurocirurgião e também sou especialista em neuromodulação e epilepsia. É um prazer muito grande ter vocês aqui hoje à noite, tá? Oi Lilian, boa noite. Fala sobre o canabidiol para o tratamento de Parkinson. Oi Lilian, vamos conversar um pouquinho também sobre esse tema, tá? Hoje. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo ok com o áudio, se tá tudo tranquilo, tá? Porque hoje a nossa live é extremamente especial, eu diria que mais do que especial, né? É uma live assim épica, né, para ficar marcado na história. Obrigado, Lilian, tá? Quem tiver entrando agora, eu quero dar as boas-vindas aí. Logo, logo o nosso convidado vai estar acessando, tá bom? Então, pessoal, hoje a nossa live é mais do que especial, né? Porque a gente vai falar sobre um tema e já dando início à nossa sequência de lives, assim, a doença que eu vivo, né? A gente sabe que muitas pessoas têm doença neurológica, como doença de Parkinson, como epilepsia, dores crônicas, tremores, AVCs, várias classes de doenças. Então, normalmente a gente traz aqui no perfil Osana. Oi, Osana, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui, tá? Quem não segue o perfil ainda, eu peço que siga, tá bom? Olha, o professor Miguel já acessou aqui, eu já vou convidá-lo para entrar ao vivo aqui comigo, tá bom? Já vou convidá-lo aqui para entrar ao vivo comigo, tá? Então eu já vou colocá-lo aqui com a gente. Vamos lá, adicionar, deixar de seguir, remover, vídeo ao vivo, não. Eu tenho que Miguel, ver solicitação. Miguel já vai estar aqui com a gente, já vai estar aparecendo aqui na tela, tá, pessoal? É um prazer muito grande estar aqui com vocês e compartilhar essas informações tão preciosas. Oi, professor, boa noite. Salve, doutor. Está ouvindo bem por aí? Tudo bem, tá tudo ótimo o áudio. Olha, Estamos aqui já prontos para isso. Então, desde as 4 da manhã aguardando. desde as 4 da manhã já. Ó, confesso, confesso para o senhor que eu faço live já há muito tempo, desde a época da pandemia, 2020. Mas eu também tava bem ansioso aí para esse momento aí hoje, viu? Porque não é todo, todo dia que a gente recebe assim uma pessoa tão ilustre aqui, né, para estar aqui com a gente na live compartilhando muito mais do que conhecimento, mas uma história de vida, Pois é. tá? Isso aí é extremamente importante. O pessoal está acessando aqui o perfil, a Maquele está aqui, a dona Rosana Seixas. Olha, a dona Rosana, ela é esposa de um paciente que tem Parkinson, né, que é o seu Agostinho, lá de Santarém. A Braga Filho, Osana está aqui também, várias pessoas aqui participando. Então, pessoal, antes da gente começar, de eu passar a palavra aí para o professor Miguel, eu queria pedir para vocês que compartilhem essa live com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês. Porque isso ajuda a gente a mostrar para o Instagram que o que a gente está fazendo aqui é relevante e ele ajuda a gente a divulgar para mais pessoas, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também, quem tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, pode colocar aqui no chat que a gente vai responder aí para vocês ao vivo aqui. Eu vou lendo as perguntas para o professor Miguel responder com tranquilidade, tá? E hoje, como eu falei, é uma live mais do que especial. É uma live, eu diria que acho que a primeira live assim dessa envergadura que a gente faz aqui no perfil, viu, professor? Então, é uma honra tê-lo aqui com a gente, tá? E a gente vai falar um pouco sobre o professor Miguel, sobre a carreira dele, sobre as questões relacionadas à doença de Parkinson, né, que ele recebeu o diagnóstico e está fazendo o tratamento, e também sobre a premiação a qual ele foi indicado para receber no sábado, agora dia 31, aí na cidade de Bragança, aqui no Pará,
que é a medalha alusiva aos 500 anos de Luiz Vaz de Camões, né? Quem, quem, quem já estudou literatura, quem já estudou história e tal, a gente sempre aprende um pouco, né? Acho que a obra principal dele é Os Lusíadas, se eu não tiver aqui enganado, tá bom? Mas aí o professor, um profundo conhecedor aí dessa área, vai falar aí pra gente, tá? Então, eu queria começar a live assim, dando as boas-vindas para o senhor, professor Miguel. Obrigado pela sua presença aqui e principalmente por compartilhar esse conhecimento. Mas como o senhor já é professor, já tem um histórico na área acadêmica, acho que compartilhar conhecimento é uma coisa assim que já deve estar no seu métier. Talvez não tanto na mídia digital, mas o senhor já tem aí o traquejo com isso. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco de você, se apresentasse, fique à vontade, falasse um pouquinho da sua carreira. Eu li aqui bastante sobre a sua carreira, né? Sua formação, a área que o senhor atua, né? A, a carreira acadêmica, enfim, mas eu queria que o senhor falasse aí pra gente, de uma forma bem tranquila, da forma que o senhor achar melhor aí, para que o pessoal conheça quem é o professor Miguel Ramos. Ok, boa noite a todo mundo, né, o doutor Francinaldo, também Lobato Gomes, né, importante dizer que eu quero repartir com ele também essa presença aqui. Impossível estaria não estar aqui sem lembrar isso, porque quem tem o diagnóstico do Parkinson sabe, primeiramente, que é muito difícil aceitar a doença, né? Porque as limitações são grandes, você passa a ter várias coisas que não pode mais fazer. Então, eu, infelizmente, consegui passar por tudo isso, né? Consegui ser elegível para uma cirurgia que o doutor Assinaldo realmente faz aqui em Belém, com ponta. Mas eu diria que estar aqui agora é uma vitória muito grande. Uhum. Eu diria assim, para mim o lema seria o sonho não envelhece, o sonho não envelhece nunca, né? Nós sim, mas os sonhos não. Os meus sonhos de live, meus sonhos de estar aqui hoje é porque estou com um chapéuzinho para cobrir aqui os cabelos brancos aqui, né? Mas voltando a um pouquinho da FG Clínica, né? Que faz tratamento nessa linha, eu diria hoje que é importante para cada um de nós que temos essa doença tentar sair dela da melhor maneira possível. Não sei se eu estou agora diante de um tratamento com essas questões todas com o DBS, né? Não sei. Mas acho que é um avanço imenso, talvez uma prótese ou uma órtese, alguma coisa que pudesse funcionar dessa maneira, né? E voltando Exatamente. um pouquinho mais para o doutor Francinaldo, eu vou dizer que ele foi o pioneiro, e é o pioneiro de vários tratamentos em Belém, nessa linha. Primeiro, com a cannabis medicinal, que Exato. foi o que me aproximou dele, né, Isso, naquele isso, momento. isso foi lá em 2020, não foi, professor? 2019, 2020, por aí, Sim, não foi? antes Antes da da Covid, né? pandemia, né? Exatamente. Disso. E naquele momento, então, o doutor Francinaldo era o único que trabalhava nessa linha aqui, continua sendo a pessoa mais experiente nessa linha aqui também. E eu cheguei lá, graças a Valéria, minha mulher, Uhum. que ouviu isso no ônibus, eu, assim, duas pessoas, é engraçado até, duas pessoas conversando e falaram o nome do Francinaldo. Quem é Francinaldo? Eu fui procurar e fui realmente atendido. Claro que naquele momento eu não tinha todos os sintomas mais pesados que tive depois. E aí, então fui para dizer que não iria para aquilo, não iria fazer naquele momento nenhuma cirurgia. Mas hoje eu diria para quem quer fazer, quanto mais cedo, melhor, porque a qualidade de vida realmente ela é fantástica, né? Eu sou Fantástico. testemunha viva disso, aqui estou aqui. Acho que inclusive que nós poderíamos ter avançado já um pouquinho mais, porque o doutor já está nessa linha de avançar mais um pouquinho com inteligência artificial agora, não é? Exatamente. Experiências novas, depois podemos conversar mais tarde sobre isso. Não é? Com Na certeza, live. professor. Mas eu, por exemplo, tenho hoje os tremores bem pouco, né, da mão direita, da mão esquerda. Mas cada dia que a gente realmente acorda é um
dia especial. Você vai pensar o que é que hoje a vida reservou para mim, por exemplo, o que é que o Parkinson quer me atrapalhar. O Parkinson, na verdade, atrapalha muito, né, nessa coisa toda. Né? Por exemplo, se você acorda e não dói nada, porque já morreu, né? Está Exato. completamente morto. Então, então eu tenho as dores aqui no braço, um pouquinho mais, até um pouquinho, mas eu sinto. No entanto, algumas outras coisas que nós achamos que estamos bom, estamos bem, mas não estamos. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, eu caí há pouco tempo, peguei uma queda, porque eu fui dar comida para o cachorro. Então, meu centro de Uhum. massa deslocou e eu não percebia isso, que eu estava sem esse equilíbrio, né? Bom, e eu caí no chão, tá, mas estou aqui ainda vivo para isso. Cada dia, então, eu brigo com um sintoma diferente. Um dia é a salivação maior, outro dia é a voz que não quer sair muito boa. E como eu fui professor, eu às vezes penso que estou falando alto, mas estou falando muito baixo. A questão da modulação da voz, né? Uhum. Mas hoje, então, eu já diria que estou bem melhor, Uhum. estou bem melhor de vida. Voltei a fazer coisas que eu não fazia antes. E voltei a fazer outras coisas, ou seja, o Parkinson, na verdade, me impulsionou para um lado interessante, que é o lado da criação. Hoje estou escrevendo livros, estou fazendo música, estou fazendo Olha poesia. que Voltei, legal. voltei a cantar, né? Voltei a tocar violão também, meus alunos estão aqui. Isso tudo graças à FG É. Clínica. Doutor Francisco estava à Professor, frente disso. Pois não, diga posso lá. lhe pedir uma. O senhor está com violão aí? Não, não estou com Dá, violão aqui. tudo bem. Então, tranquilo. A senhora vai pedir para o senhor dar Mas uma palhinha para sábado nós vamos tocar lá em em Bragança. Bragança, é. Professor, obrigado aí pelas colocações, tá? Tenho a dona Lúcia está aqui, entrou agora. A dona Lúcia, a gente está falando aqui sobre a doença de Parkinson. A Samaira colocou aqui que ontem eu atendi o Leandro, que mora em Macapá, inclusive, o filho dela que tem o VNS. A dona Maria Lúcia colocou que o marido dela fez a cirurgia há 10 anos atrás. Olha, 10 anos, professor, e está completamente sem tremores. Tem trabalhos científicos que mostram que já com uma linha do tempo mais longa de 18 anos. Que bom. 18 anos com qualidade de vida após o procedimento de DBS. Então, realmente faz a diferença, sem dúvida nenhuma, aí, na qualidade de vida das pessoas. E realmente o senhor tocou num ponto interessante, professor. Hoje a gente não discute mais se tem que fazer ou não. Discute que fazer precoce, para preservar a pessoa bem pelo máximo de tempo possível. Isso é extremamente importante. Mas eu queria colocar aqui uma coisa, professor, antes da gente ir. Ó. Eu andei pesquisando, né, sobre o seu currículo, é um currículo extenso, e eu queria só confirmar algumas informações e queria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira aqui, porque quando eu anunciei que ia fazer essa live com o senhor, Sim. muitos professores entraram em contato comigo, então eu vi que o senhor é uma pessoa extremamente bem conhecida, bem relacionada e principalmente muito benquista dentro da comunidade. O professor Cristóvão Vanderlei, que foi reitor da universidade há muito tempo, professor Eduardo Costa, da cardiologia, vários professores entraram, olha, parabéns e tal, então já deu para ver que o senhor é realmente uma pessoa muito benquista. Aí eu queria só ver se aqui o senhor é graduado em biologia pela Sim, sim. Federal do Pará, tem Sim. mestrado em ciências morfológicas pela Universidade do Rio de Janeiro, Correto. tem doutorado em gestão pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Na Europa, é isso? Portugal. É isso mesmo. Portugal. E atualmente, eu não sei se ainda mas professor adjunto da Universidade Federal do Pará, Eu né? aposentei-me com esse grau, né, de adjunto. Ótimo. Realmente. Que eu acho que está um pouco desatualizado aqui as informações, mas. É, são, E, são 10 anos que eu não quero mais saber de nada acadêmico, né? Então o meu lápis já ficou para trás há algum tempo, né? e o senhor Embora. atua bastante na parte de histologia atuou, né, na parte de gestão ambiental também. É correta essas informações aí? O senhor pode nos Está correto. atualizar Está e correto. falar um pouquinho aí da sua carreira, dessa longa jornada aí de muita experiência aí na área. Eu comecei, na verdade, com a carreira universitária em 80, 1980. Depois disso, 5 anos depois, eu fui
chamado para uma missão importantíssima, que era levar a universidade para o interior do Estado, sim. né, que até então ela não estava presente. Na gestão do reitor Seixas Lourenço, e um Uhum, trabalho fundamental do professor Nilson Pinto, né, sim. muito conhecido na área também. Ele então nos levou para Bragança, onde até então não havia nada, nada de universidade. Algumas experiências muito pontuais que existiam, mas não havia nada com a estrutura da universitária lá. Eu estive em Uhum. Bragança desde 80, final de 85 até 98, 99. Né? Então eu fiquei depois eu fiquei 2 anos em Cametá também, na coordenação do campus. Né? Uhum. E lá nós criamos, então, com o doutor, né, o professor Cristóvão Picasso Diniz, que é lá também do interior de Oriximiná, né? Nós fomos à Universidade de Quebec, em Montreal. Uhum. Havia uma relação boa conosco no campus de Bragança. Ah, o projeto Madan, que foi um projeto com a Universidade Alemã, também esteve lá, em Bragança. Então, nós criamos também vários outros núcleos ligados ao nosso campus de Bragança, Capanema, Capitão Poço, por exemplo. Nossa. E nós tínhamos também toda uma abrangência de área, né, de atuação que vinha desde Viseu, que é a fronteira Hum. do Maranhão, você conhece, do Maranhão, né, até é, Mãe do Rio. Abaetetuba não, Abaetetuba, que é sua terra, na verdade, É, lá, Abaetetuba é minha terra. Um abraço aí, ó. Beijo pro pessoal de Abaetetuba aí. lá Em breve estarei aí para comer um maparazinho aí com açaí, que é só, delicioso. só isso, só uma parasita. Pois então, a minha carreira está nesse ponto. Claro que eu não estou aqui sozinho também, Sem né? dúvidas. Eu tenho o auxílio de muita gente, o doutor Edilson Matos, que já faleceu, já foi embora, me ajudou muito também na histologia, né, na Federal do Pará. Sim. Eu tive também a presença fundamental para mim aqui espiritual do padre Raul Tavares, que foi Olha uma só. figura da Caju, talvez muita gente lembre da Caju, né? Foi Professor, fundamental. eu concluí meu curso de inglês na Caju. Foi que bom. Eu comecei a estudar aquele inglês instrumental da universidade, porque eu não tinha condições de pagar um curso na época. Só que lá só ia até o básico, que é até o sexto nível. Aí, para concluir os níveis avançados, eu fiz lá na Caju. Então, conheço um pouco aí da história da Caju. Você lembra que ano terminou lá o seu Eu curso de inglês? eu terminei, como eu fiz 5 anos, foi junto praticamente com a graduação. Eu terminei em 98. 1998 foi quando eu me formei. Nessa época eu estava já em Bragança, né? Era. Mas eu não estava lá. E então, o Padre Raul foi fundamental porque ali nós criamos uma outra coisa. Saímos um pouquinho da, do estudo da reza. Nós tínhamos Uhum. uma atividade fortíssima no interior do estado também, com Marapani, essas coisas todas. E trabalhamos com a música. Nós criamos lá uma base de um musical fantástico. Criamos um grupo chamado Sol do Meio-Dia, um grupo que foi o primeiro grupo que fez um show de música autoral em Belém. É, olha que legal. Tudo isso faz parte, eu devo contar da minha história antes Professor, de partir. eu tive um professor também que é muito conhecido aqui como cantor e compositor, o professor Alcir Guimarães, Sim, aqui. sim. Ele foi meu professor de virologia na época da faculdade e tenho uma grande admiração. Hoje eu não perdi totalmente contato com ele, mas na época sou um grande admirador das músicas dele. Pessoal, Só um instante, só falar um pouquinho do Alcir, me dê só um claro, minutinho. por favor, fique à O Alcir vontade. Guimarães, que foi seu professor, também foi meu professor de virologia, Uhum. na época também. Eu estou antigo também, entrei na universidade em 74, faz muito tempo. E o Alcizinho, eu chamo de Alcizinho porque ele viveu, nós convivemos muito, muito próximo também. E ele já foi embora, já nos deixou também. Ah, uma pena, eu não sabia. Uma pena. Eu tenho algumas coisas dele, depois eu vou passar para o senhor algum disco dele também. Ah, que bom. Será uma honra tê-lo. Eu tenho um autógrafo dele no livro do Otto Bier, de virologia, que ele tinha um capítulo escrito. E na Sim, época sim. eu comprei e ele autografou para mim. Eu tenho guardado aqui. Que bom, que bom. Muito legal. Bom, pessoal que está chegando agora, olha, o seu José Negrão está aqui também, ele é de Abaetetuba e tem também Parkinson e já fez a cirurgia do DBS também. Um abraço para o senhor, seu José. Pessoal,
O pessoal que está chegando agora, a gente está falando aqui com a nossa celebridade aqui hoje, o professor Miguel Ramos. A Parkinson, a doença que eu vivo, e ele está contando um pouco da história dele aqui. O pessoal que está chegando agora, que ainda não segue o perfil, siga o perfil da FG Clínica para participar de outras lives aí com a gente, para receber as nossas dicas diárias sobre como ter uma saúde neurológica de qualidade, né? Que é o que a gente quer. A gente traz o que tem de ponta na área neurológica e neurocirúrgica para poder ajudar as pessoas que sofrem com doença de Parkinson, epilepsia, dores crônicas, transtorno do espectro autista, alguns transtornos psiquiátricos e vários outros tratamentos com base na neuromodulação que tem ajudado bastante gente. E eu vou pedir para vocês que compartilhem essa live com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para que a gente possa ter um alcance maior, para que a gente possa trazer mais pessoas e para ver que a doença de Parkinson não é uma sentença de morte, né? Não é uma limitação. A gente recebe, muitas vezes, né, o paciente recebe o diagnóstico, mas a vida não acabou, a vida continua e hoje tem tratamento muito eficaz que, como a colega colocou aqui, 10 anos após, tem trabalho mostrando 18 anos, enfim, hoje existe uma luz aí, existe tecnologia para se tratar aqui, né, para que você tenha qualidade de vida. E o professor Miguel é um exemplo disso aí. E, professor, o senhor já falou um pouco aí da sua carreira, colocou aí bastante informações relevantes para as pessoas, um pouco um resumo, né, da sua trajetória. E como é que foi receber o diagnóstico de doença de Parkinson? Assim? Como é que o senhor se sentiu? Como é que foi, assim? Conte um pouquinho da sua história com o Parkinson. O senhor já falou algumas coisas, algumas limitações que tinha na época, né? E como é que foi aí um pouco da sua história com o Parkinson? O pacto, para mim, ele surgiu de uma forma engraçada até, de onde eu fui perceber. Que entrou agora a minha comadre, doutora Andréia Seja Souza. bem-vinda, doutora, seja bem-vinda. Siga o perfil aí para estar aí com a gente. A Andréia tem discos do Alcir Guimarães, tem esse último CD que ela mandou gravar. Um deles eu vou pedir para o senhor. Obrigado. Então, eu pedi, eu sempre usei descongestionante nasal, né? Uhum, Esse bichinho, ele que me fez, porque eu uso o movimento de pinça do dedinho para poder fazer isso. E uhum. começou a tremer a mão. Ah, Foi a partir desse momento que eu comecei a conversei com, com Valéria, que é minha mulher. Olha, eu estou com Parkinson. Eu disse, não, não é possível. Então eu o senhor passei. mesmo se diagnosticou. Eu disse, olha, agora vamos procurar um médico para poder ver se é isso, se é ou não é, né? E então ela pode contar depois isso aqui, porque no início nós procuramos vários médicos neurologistas que, um deles foi o Marcos Vinícius, amigo nosso, amigo dos meus filhos também, esteve, naquele momento ele disse, tio porque é amigo dos meus filhos, tio, ande um pouquinho, você está com Paxo, venha daqui a um ano, você vai desenvolver melhor e eu posso te dar um diagnóstico. Né? Então, depois disso, tive que ir a São Paulo fazer, porque nenhum médico que estava presente, eu não conhecia o doutor Francisco, eu conhecia depois, já quando eu já usava a questão da cannabis, né? Então, a partir daí, desse momento que eu passei a ter o Pax. Né? Estava ainda finalizando as minhas atividades universitárias, depois disso eu passei a ter. É claro que ninguém quer ficar doente de Pax, ninguém quer ficar doente de nada, né? Porque nós queremos É sair verdade. por aí, tomar cerveja, enfim, como eu gosto de tomar cerveja, tomar vinho, enfim. Mas então, não tem como se conformar no interior, por exemplo, eu não tenho ninguém, nenhum amigo, nenhum parente que tenha um histórico de Parkinson. Mas Uhum. eu conheci algumas pessoas que tinham, pouquíssimas que tinham Parkinson, que ficavam exatamente alijadas da sociedade, ficavam numa rede no fundo do quintal, uma casinha, ninguém Uhum. sabia o que era, ninguém sabia para onde ia, o que fazia com isso tudo, né? Então é assim. Para mim, o Paco só veio piorar um pouquinho quando eu deixei de cantar. Eu perdi a voz por Foi mesmo. três vezes eu perdi a voz, não conseguia falar absolutamente nada. A partir daí então começou a acumular isso, né? Uhum. Depois voltava e eu passei a ter problemas com a mão, eu não tinha mais ritmo. Como eu toco Uhum. violão, o violão você tem que ter a mão direita e a mão esquerda Exato. em sincronia, senão a coisa não funciona.
Isso eu deixei de tocar porque não tinha mais isto. Uhum, Então as coisas começaram exatamente a chegar nas coisas que eu gostava de fazer. Enquanto não tinha tudo isso, estava tudo bem. O Pax uhum, era o Pax. uhum. Era o cara que estava me acompanhando, mas não me enchia o saco, não me perturbava. Boa, boa. Então, a partir do momento que este Pax começou a me atrapalhar, aí piorou a situação. Foi Uhum, quando nós já viemos a conversar agora, recentemente, que eu já não tinha mais resposta ao Prolopa, né? isso. Eu já estava com problemas que as pessoas vão ter se não fizer a cirurgia. Então, a partir daí que eu procurei o doutor Fascinato, que gentilmente me colocou lá na sua relação de paciente da DFG. Estamos aqui agora contando essa história bem, né? Poderia não já ter morrido, não do Parkinson, mas de consequências do Parkinson, né? Que é, pelo que eu tenho lido, não se morre de Parkinson, se morre com o Parkinson, né? O Exatamente, Parkinson é exatamente. essa figura que só vem nos atrapalhar. Mas assim, eu estou aqui hoje fazendo muita coisa que não imaginava fazer de Ex- novo, né? Uhum. Só não faço mais filhos, eu não tenho mais vontade, nem tenho força nem dinheiro para criar filhos, mas o resto eu faço. A Valéria fez um comentário aqui dizendo assim que agora tá difícil segurar o senhor. Acelerou aí, foi, É né? verdade. Eu não sei porque, eu digo, era o seguinte, eu já estou, vou fazer 70 anos, 69, e digo para meus amigos que eu tenho muito mais passado do que futuro. O futuro é muito curto, então eu tenho agora que correr atrás das coisas que eu não fiz, que eu não posso ficar É rico mais. verdade. Eu tenho mais tempo Fico, de ficar rico, né? fico Mas meio, eu tinha, fica meio um senso de urgência, né, professor? Eu imagino, exatamente, é isso eu mesmo. vou fazer agora 50 anos, né? Eu vou fazer agora em novembro 50 anos. E assim, já começa a pensar em algumas coisas, né? Não, mas realmente acho que quando vem a experiência a gente começa a ter um certo senso de urgência, né, das coisas, tipo, é porque a gente se vê, né, que o nosso tempo aqui é limitado, independentemente de quanto seja. Então essa percepção faz a gente valorizar muitas coisas que talvez a gente não valorizasse, coisas mínimas talvez, né, que antes a gente nem ligava, não estava nem aí, tipo coordenar a mão, né? Andar sem precisar ficar pensando em como vai descer uma escada ou como vai andar numa calçada. Mas isso é importante, essa percepção, a brevidade da vida, né? Ela coloca isso na nossa. Quer a gente queira, quer não, ela coloca. Olha, estão falando que o senhor é piadista aí, é verdade, professor, Pô, também? eu contava algumas coisas que as pessoas achavam graça. Não sei se não tem graça hoje, mas a Rosana trabalhou comigo desde o início do Campo de Bragança, a Rosana Furtado. Ela foi uma das primeiras pessoas que chegaram lá comigo. Não tinha onde sentar, não tinha mesa, não tinha cadeira, não Olha tinha. só. É pioneira do campus, assim como são a Santança e a Floriana, que não está, não apareceu ainda, mas estou por aqui. Olha, a dona Edinalva entrou aqui, dona Edinalva Brabo, ela também tem Parkinson, viu, professor? E já Sim. fez a cirurgia, já tem, Então, acho que aproximadamente os 2 anos. E eu costumo dizer que a dona Edinalva é a paciente mais elegante que eu vejo. Ela chega no consultório, assim, é de uma elegância, assim, é surreal a dona Edinalva. Um abraço, dona Edinalva, obrigado por estar aqui nós com a podíamos gente. pensar, doutor Fastado, alguma coisa como uma espécie de uma reunião nossa, de quem já passou pela DBS, né? Quem Excelente sabe ideia. podia contribuir com os outros que estão pensando em fazer, talvez pudesse ser importante para Ótimo, isso, né? excelente. A gente está com um projeto aqui, eu conversei agora há pouco com o meu marketing, né? Com o pessoal que faz essa parte, né? E a ideia é a gente fazer como se fossem umas entrevistas com os pacientes, que eles contassem um pouco das histórias deles, como era antes, né? Como é que eles estão. Então a gente vai dar continuidade nesse projeto. Mas independentemente desse projeto, assim, né, da produção de conteúdo de vídeo, uma reunião acho que seria muito bom. Eu vou deixar anotado aqui, vou passar para a Mari, né, que é a pessoa que faz essa coordenação, porque ela tem os contatos junto com a Fabiola também, de todas as pessoas que já operaram e tal. E até para a gente ver também, né, como que está cada um hoje, como é que cada um tá vivendo, né, como o senhor falou, né, tá vivendo com com a, com a doença, com as limitações, os que ainda têm, o que pode ser feito para melhorar. Excelente ideia.
será acatada. Vamos trabalhar no sentido de tornar isso uma realidade. Vai ser bem legal. Muito bom mesmo, tá? Perfeito. E aí eu queria lhe perguntar agora assim, ó, o senhor já contou um pouco da sua trajetória. Aliás, estou vendo que tem muitos amigos aqui, olha, muitos amigos mesmo. Parabéns, viu, professor? Eu não, eu sabia que o senhor era bem relacionado, bem conceituado, mas tem bastante gente aqui mesmo, olha, muito bom mesmo. Ainda bem, Parabéns. ainda bem, obrigado. Olha, continue assim. Continue, olha, Eu acho que quando a pessoa por tem favor. uma trajetória boa, né? A pessoa fez está deixando um legado, né? Que agora o senhor está aposentado, mas ainda continua aí escrevendo, cantando, fazendo as suas atividades. Isso é bom, né? Isso é bom. Você agrega pessoas boas aí à sua volta. Isso é extremamente Aqui, importante ó, aí, sem dúvida essa nenhuma. moça Rosana está lá no Ceará, Olha que legal. na terra do Padre Cícero. Rosana. Rosana, um abraço aí para você e um abraço para todo o povo aí do Ceará, né? Da região nordeste do Brasil, tá? Porque é um povo assim muito se destaca muito, muito mesmo no cenário nacional, tá? Eu tenho grandes amigos no Nordeste, Recife, Maceió, João Pessoa, Fortaleza, São Luís, então, é um manancial de pessoas com altíssimo nível, altíssima capacidade. Então, ó, parabéns aí, viu, Osana? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu posso fazer uma perguntinha rapidamente para o doutor? Só rapidinho. Claro, por favor, fique à vontade. A FG tem alguma atuação fora de Belém, no interior do estado do Pará? Ou Então, pretende fazer isso ou não? bom, eu vou dar um spoiler aqui então já para o pessoal, né? É o seguinte, hoje, assim, pensando em telemedicina, hoje nós atuamos Brasil inteiro e até fora do Brasil, por exemplo. Eu tenho uma paciente que é de Tóquio, Sim. Japão. Tem paciente de Portugal, tem paciente que é atendido da Alemanha, da Holanda, paciente dos Estados Unidos. Claro, são brasileiros que moram nesses países. Então, hoje a gente consegue, através da telemedicina, prestar um atendimento em qualquer lugar do mundo. Agora, fisicamente, hoje nós atuamos em Belém e São Paulo. Então, uma vez por mês, inclusive eu vou estar em São Paulo agora, dia 27 de setembro. Eu vou estar atendendo lá meus pacientes. Inclusive, eu tenho pacientes com DBS também, viu, doutor Miguel? Em São Paulo. E mas o nosso projeto é de expandir a FG Clínica para o Brasil inteiro no modelo de franquia. Nós já estamos estruturando o modelo tudo, né, cumprindo todas as exigências para que tenha uma unidade em Fortaleza, tenha uma unidade em Recife, tenha uma unidade em Cuiabá, tenha uma unidade em São Paulo, no Rio de Janeiro. Esse é o projeto aí para final desse ano, início do ano que vem, a gente está expandindo aí as nossas atividades, porque a gente percebe que existe muita carência no Brasil, existe muita desinformação, existe muito medo, muito receio, e aí a gente, através da informação, do atendimento de qualidade, da inovação, a gente quer trazer isso, assim como a gente está atuando aqui em Belém já, com bastante maestria, a gente quer também fazer isso para o restante do Brasil. Mas enquanto a gente não vai para esses lugares, as pessoas vêm até nós. Olha, eu tenho paciente de Santarém, por exemplo, seu Agostinho é de Santarém. Eu tenho Sim. paciente de Monte Alegre, eu tenho paciente de Gurupá, né? Aqui, claro, e de outros estados, de Macapá, do estado do Amapá, de Porto Velho, do Mato Grosso. Então, a gente tem conseguido uma capilaridade muito boa. E eu queria aproveitar, então, que o senhor falasse um pouco para a gente, né, o que representa receber a medalha de 500 anos de Luiz Vaz de Camões, assim, como é que surgiu isso, como é que foi, como é que vai ser, eu estarei presente lá junto com a minha família, falei para o senhor que a gente Que vai, bom. estaremos em Bragança para Ótimo. prestigiá-lo, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que foi isso, o que representa essa medalha, e principalmente uma premiação aí para tudo que o senhor tem feito aí, né, ao longo desses mais de 1980, mais de 40 anos aí de carreira aí dedicada Exatamente. à expansão do ensino superior aqui na região norte do Brasil. Por exemplo, fiquei muito contente com a indicação, né, de que Uhum. esse prêmio poderia vir para mim também. Acho que ele é uma somatória da minha participação dentro da atividade educacional no interior, né, Bragança, principalmente
ali. Quando eu fui ao interior, o doutor Nilson nos mandou para lá, ninguém sabia o que ia fazer, mas sabíamos que tínhamos que ir. A nossa missão era essa, né? Aprender na prática, Desbravar. desbravar. Nós só tínhamos naquele momento, doutor, 1% de professores no interior que tinham alguma titulação. Só 1% de 25 mil. Né? Nossa. De 25 mil. Hoje não mudou muita coisa, mas está bem melhor já. Quando eu estudei em Bragança, as minhas professoras de ensino fundamental, que na época era o primário, você deve ter feito, se fazia até a quarta série, depois fazia admissão ao ginásio, né? Isso. E então eu seguia para o ginásio. Depois disso acabava. É mais ou menos como na minha terra, quando eu saí de Nova Olinda, onde eu sou, do interior de Augusto Corrêa, lá numa vilazinha, a professora Mudiquini, que me alfabetizou, depois de 2 anos, me levou para o meu pai. Olha, eu não tenho mais o que ensinar para isso, tem que fazer outra coisa. Meu pai, então, minha mãe, com 8 anos, me mandaram para Bragança. Não sabia eles que ia dar esse trabalho todo, chegar e receber essa medalha agora no final. Né? Meu pai meu pai está vivo, o seu Cazuza vai fazer 90 anos no ano que vem. Olha que legal. Minha mãe tem Parabéns. 86 também, está viva também. Eles estarão presentes lá na cerimônia? Meu pai provavelmente sim, mas minha mãe já está um pouco mais Tudo doente e talvez bem. não esteja. Mas você vai conhecer lá. Ok. Né? E então, eu estive em Bragança por quase 20 anos também no campus. Além de trabalhar aqui, de ter um trabalho com os indígenas. Eu e o Valério tivemos um trabalho com os indígenas também. Na CEIND, que é dentro da SEDUC. Né? O meu trabalho de tese de doutorado é um trabalho também com os indígenas daqui de mais de perto, com os Tembé do Guamá, os Tembé do Gurupi. Uhum. São 2 grupos distintos. Eu escrevi 2 livros sobre eles também. Já existem, os livros estão publicados a nível digital, eu não tenho um livro físico ainda também. E posso, quem quiser depois, pode me passar um e-mail, um telefonema, alguma coisa assim, que posso mandar os links para baixar o livro também. Tá. O senhor pode colocar seu e-mail aqui, que eu já coloco aqui enquanto o senhor fala, para quem tiver interesse. Eu estou com um pouco de dificuldade de passar agora. Tudo bem, tranquilo. Pode escreva lá, 1955. O e-mail? É o meu e-mail. Esse mesmo. 1955, Da Silva, tá? arroba, Silva, arroba arroba, gmail.com. prontinho. Tá? Então tá aqui, pessoal, o e-mail aqui do professor Miguel. E o meu, Quem tiver interesse em baixar, a gente manda para ele. Da Silva. Ok, professor, pode continuar aí que eu tô. se quiser colocar o meu WhatsApp também, sem problemas. Tá? Tá. Bem, e então essa medalha ela foi uma indicação da Academia de Letras do Brasil, Seção Bragança, da qual eu faço parte da cadeira número 3. Eu estudei o início da fundação também desta academia. Alguns amigos nossos já partiram também. E esta medalha ela é fundamental para mim, porque ela veio depois já do meu diagnóstico de Parkinson, e depois que eu fiz o meu DBS, a minha cirurgia, eu voltei a escrever. Olha, Voltei a escrever mais, então. Então, eu agora tenho 7 livros para serem publicados também. Vou fazer depois uma quantos? palestra. 7. Olha, parabéns. Já O senhor sabe que 7 é o número cabalístico, né? sei lá, para nós o 7 é um número de mentiroso, mas não é o caso. 7 mas, isso, 7 aqui. mas Mas é o número. eu gosto do 3. Né? Né? Tá ótimo. Mas eu tenho livros, esse livro, por exemplo, que eu lancei agora, esse é físico, é só na minha cabeça, é um livro que eu falo da minha vida, da minha vivência em Bragança, ainda no ano de 68 a 71, 64 a 71. Uma época já vai embora, faz tempo, foi longe. Então, eu fiquei muito contente com esse prêmio que vai ser para mim, o Vai vai conferir isso também, porque mostra que o parkinsoniano, quem tem o Parkinson, não morreu. Né? Não morreu. Ele está vivo, ele pode estar vivo, ele pode fazer coisa, ele pode crescer, ele pode correr, enfim. Sem cair dentro de casa também, não é para cair. Mas pode correr. E atrás do tempo. Havia um tempo que nós dizíamos assim, houve um prefeito amigo nosso, Milton,
Lobão e Augusto Corrêa, da cidade que eu sou. E havia uma pessoa que eu gostava muito, chamada Manuel Sadi. Então, eles diziam assim, o Sadi dizia, o lema do governo era em busca do tempo perdido. Depois disso, ele chegou, o Milton se elegeu, ele chegou, então, doutor, nós achamos, vamos fazer o que com esse tempo perdido agora? Né? Nada, né? Então, eu não sei se a gente pode pensar em deixar isso para trás ou não. Mas para mim, hoje, esse prêmio eu quero repartir com todos os meus amigos que estavam lá. Inclusive quem está aqui, dos nossos amigos, né? Presentes que estão Ó, aqui desde o Roberto início. Correia tá aqui, Rosenilda, Sim. Setúbal. Foi importantíssimo lá em Bragança também. Hum, Hoje ela está fazendo o curso de enfermagem lá em Marabá. Né? olha que legal. Marabá. Presente também. Arquimimo Almeida. Arquimimo Almeida é o nome do perfil, né? Professor de Química, Olha, que FPA legal. também. Fantástico, fantástico. Enfim, Eu sou é, graduado pelo FPA também, tá? que bom. Você Eu veio da sou, escola pública, né? eu vim da escola pública, estudei em Abaetetuba, né? Eu estudei lá. Só o último ano que eu fiz na extinta Escola Cearense, né? Aqui em Belém. Né? Em 1992 eu entrei para medicina em 1993. E, e aí depois eu fui para a Federal de São Paulo, que é a Unifesp, né, Escola Paulista Uhum. de Medicina. Eu digo que eu sou índio, né, que quem estudou lá é índio. Aí eu já era índio daqui mesmo, virei índio lá também. Continuou do mesmo jeito. Acho que o senhor teve uma trajetória também importantíssima. Você tem um histórico de vida antes de ir para a universidade interessante. O senhor morava com o avô, é isso mesmo, né? Eu, É? Ou era isso, pai? a minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 8 meses de vida, e por questões do meu pai ter que trabalhar viajando, né, na época ele era oleiro, eu fui criado pelos meus avós paternos. E aí segui com eles aí até o final da vida deles, dos dois. Sim. A quem eu chamo de pai também, eu chamava de pai tanto para o meu avô quanto para minha avó. Então, você veio de Abaetetuba com quantos anos para Belém para estudar? Para Belém eu vim com 16, 1992, né? 16 anos eu terminei o chamado segundo grau, né, que a gente chamava na época, para fazer o convênio, né, que era o terceiro ano e aplicar para o vestibular. Eu vim com 16, aí passei no vestibular com 17. Que bom, Que bom. que bom, que bom. E assim, só a título de curiosidade, na época eu fui o primeiro lugar de medicina da Federal. Só isso, né? Muito bom, Que eu tenho bom, muito orgulho que disso. bom. Isso é muito importante para a gente Ótimo. saber disso também. Por isso que eu lhe perguntei, Obrigado. desse ponto também. Então é isso, eu Man- acho que eu vim para Bragança com 8 anos, eu vim um pouquinho mais novo do que o doutor. 8 anos já estava em Bragança estudando para tentar um dia voltar com. Nunca voltei para casa do meu pai. Tá certo. Estou por aqui, estou aqui na rua ainda, mas quem sabe a gente está com ele também o tempo todo, né? E Excelente. essa medalha também é para minha mãe, é para quem trabalhou comigo, para quem vive comigo, para a Valéria, que fundamentalmente que segura as pontas comigo nas barras todas. Briga não deixa eu fazer nada de excesso, porque há dias que eu quero fazer coisas que eu talvez não dê conta, quero caminhar por aí, andar pela feira, já nem sempre isso é possível, né? Mas estamos aqui, doutor. E se puder ajudar alguém que esteja com Parkinson, ou identificando os Parkinson com alguma naturalidade ou não, dizer que não é fácil, mas Uhum, é possível ter uma outra vida, não é? Porque os uhum. sonhos estão aqui, os sonhos não morrem, os sonhos não acabam, né? A dizer isso, o Milton Nascimento lá com o grupo dele, Clube da Esquina, em Minas Gerais. Excelente. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? Por isso que quando a gente já tinha até conversado antes, mas quando surgiu essa questão da premiação, eu achei assim, nossa, a gente tem que mostrar isso, né? A gente tem que mostrar isso para as pessoas, não só para as pessoas do meio acadêmico, né, dos seus amigos, seus alunos, ex-alunos e família, mas para as pessoas que têm a doença. Porque há muitas pessoas, primeiro, elas demoram muito a aceitar, demoram muito a tratar, demoram muito a meio que, como é que eu diria, não seria bem aceitar, seria
entender que aquilo é uma condição, mas que tem caminhos. E hoje, professor, nós temos ainda muitos avanços que estão acontecendo no mundo inteiro, não só no Parkinson, mas na epilepsia, no Alzheimer e outros. E eu sempre digo isso para os pacientes. Se você jogar a toalha agora, você pode estar perdendo a oportunidade de daqui a 2, 3, 4 anos ter um tratamento muito melhor, só que você já vai estar tão debilitado que você pode não ser elegível. Então, faça tudo o que você puder agora para que você esteja bem. A gente sabe que a medicina evolui o tempo todo, né? Surge o DBS, daqui a pouco vão surgir outras maneiras de tratar. Tem pesquisa com célula-tronco sendo feitas. Tem pesquisas com imunobiológicos sendo feitos. Tem pesquisa com bombas de infusão de levodopa sendo feitas. Hoje nós temos a radiocirurgia, que pode ser usada em alguns grupos de pacientes. Nós temos o ultrassom focado, que também já pode ser usado em alguns grupos específicos de pacientes. E nada impede, com o avanço tecnológico aí, que a gente tenha medicamentos melhores, terapias melhores, outras possibilidades de tratamento. Agora, só não se deve jogar a toalha jamais. Se você joga a toalha, você está abrindo mão de poder usufruir de tudo isso daqui a alguns anos, né? É verdade. Agora, com essa nova linha da inteligência artificial, acho que nós vamos ter soluções mais recentes, mais interessantes, do tipo, não sei o que fazer, mas cada um vai ter um espectro, né? Como tem os Exato. autistas, vai estar no seu espectro enquadrado naquelas coisas, e a partir daí, então, você vai direcionar o que fazer o tratamento específico. Porque Parkinson é esse grande leque de coisas, né? Exato. Não tem isso, não tem aquilo outro, há os que ficam congelados no meio da rua, outros que não andam, enfim. A voz vai ficando mais, como se fosse diminuindo o volume, né? Ela vai ficando Exatamente. mais baixa, A o letra também, tremor você não escreve, incomoda, né? não escreve bem, a letra vai ficando cada vez menor também, enfim. Mas é assim, tem umas coisas, por exemplo, que me perguntam, quem foi o seu cirurgião? Que foi o doutor Francinaldo Lobato Gomes, eu digo o nome completo, eu quero saber quem é aquele. Obrigado. Eu digo assim, olha, ele é um ótimo cirurgião, mas é um péssimo de um barbeiro. Olha o que ele fez no meu cabelo, cortou aqui. Basicamente, Legal, gostei. ficou desse jeito. Para que Não, puder. depois eu vou ter que fazer uma parceria com um cirurgião plástico para que seja feito o implante capilar após a cirurgia do DBS. Vai ser o jeito, vou ter que fazer esse É tipo de isso. coisa. Mas gostei. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, professor, aqui. A gente tem aí mais um tempinho, e até agora, sem nenhuma pergunta específica, apenas uma pergunta de quanto tempo que o senhor fez a cirurgia, e a Valéria respondeu aqui que foram 5 anos, né? Desculpa, 5 5 meses. meses, perdão, que foi em março. Mas como foi a experiência de ser sido operado acordado? Muitas pessoas têm essa pergunta, doutor, como é que é? Eu não consigo. E muitas pessoas têm medo disso, porque elas acham que vão sentir muita dor, elas acham que não vão conseguir ficar quietas, que elas vão ter um ataque de pânico na hora. E o senhor foi operado acordado, aliás, extremamente colaborativo, um gentleman, né? Na mesa de cirurgia, assim, uma elegância gigantesca. E como é que foi essa experiência, assim, para o senhor? Quando eu saí da, da cirurgia, né, a Valéria foi me visitar logo, né? Lá no setor de quase mortos, que a gente chama. Quase mortos que vieram Na UTI? da UTI do além. Né? Me disse como é que foi essa cirurgia. Eu digo, muito ruim. Eu não quero recomendar isso para ninguém dos meus amigos, porque é horrível. Né? É claro que qualquer cirurgia, eu nunca tinha imaginado uma cirurgia desse porte. Né? Não é fácil, você tem que estar bem preparado, a cabeça tem que estar melhor também, por isso que você tem que fazer exames eletivos anteriores, né? Pré-operatórios, né? Muitos e bem feitos para poder sair assim. Mas eu já tinha notícia de amigos nossos que fizeram cirurgias também, inclusive tocando violão. Isso. Não sei se foi o senhor que fez, mas Não, foi um grupo lá do OFI, que, aliás, uma equipe excelente que tem no Hospital Offi Loyola.
e com o paciente tocando violão, exatamente. Eu fiz uma cirurgia com o paciente acordado lá também, mas não foi ele tocando violão, foi ele cantando durante a cirurgia por causa da área da fala dele, que a cirurgia foi bem próxima. Então, durante a cirurgia, ele cantava, para a gente ter certeza de que a fala dele estava preservada. Mas essa foi lá, acho que foi feita pelo Dr. José Cláudio, se eu não estou enganado, o chefe da equipe, mas foi toda a equipe lá do Hospital Filoiola, aí, excelente equipe. Que bom. Então, eu diria que não é fácil você fazer isso, você escolher fazer uma opção. Mas você tem que escolher entre viver melhor, né, Uhum, e não viver. Porque chega um ponto que o parto não te deixa mais viver. Esse que é o detalhe. Você tem que pausar isso. Vamos parar o freio de arrumação. Freio para poder. Freio que o ônibus é assim, né? Quem ia antigamente para a universidade, o cara dava um freio, você ia lá na frente, segurava lá e voltava. era Você tem que fazer isso com você, o freio de arrumação. Parar, dizer eu quero fazer, eu vou fazer. E eu sempre fui assim com as minhas decisões. Eu quero fazer, eu vou fazer. uhum, Pode dar certo? Pode. Eu posso morrer? Posso. Né? Qualquer cirurgia, mesmo que seja de você tirar um dente ou uma unha, você está sujeito a ter uma hemorragia, alguma coisa, e morrer. Mas eu diria que durante todo o percurso da cirurgia, o que mais me impressionou foi eu ter que ficar algum tempo, algumas horas, com o pescoço e a cabeça totalmente 13, sem qualquer movimento, porque não podia fazer mesmo, né? Não tinha por que fazer exato. nenhum movimento. Isso foi o que mais me impressionou. Talvez eu pudesse trabalhar um pouquinho no futuro para melhorar esses equipamentos da ergonomia, né? Questão de onde você. Eu sentia muita dor na nuca, não tinha um apoio na nuca. Isso me incomodou demais durante a cirurgia. Mas eu diria que hoje eu sou um adepto da cirurgia DBS, né? Uhum. E acho que quem quiser ficar melhor da vida tem que fazer isso. Eu fiz uma live Porém, aqui sim, há pouco tempo, há umas 2 semanas, é como lidar com medo de cirurgia. Esse era o tema da live. E do que o senhor colocou aqui, eu vou ressaltar 2 pontos da live aqui que se encaixam exatamente no que o senhor colocou. Primeiro, a live está gravada aqui, tá, pessoal? Quem quiser é só voltar aí 2 semanas que vai ver aí o perfil aí, vai poder constatar aí o que eu falei. Primeiro, cirurgia é uma troca de risco. Você troca o risco de operar pelo risco de não operar, ou você troca o risco de não operar pelo risco de operar. Então, geralmente, a pessoa pensa só no risco de operar. Ah, eu vou ter que tomar anestesia, vou sentir dor, posso ter que tomar sangue, pode ser que eu não acorde, pode ser que eu morra, tudo isso. Mas a pessoa tem que pensar assim, e se eu não operar? O que pode acontecer? Então, o senhor mesmo falou, a doença de Parkinson não vai te deixar viver, né? Porque você não vai poder andar sozinho, você não vai poder fazer sua higiene sozinho, você não vai poder escrever, você não vai poder tocar seu violão ou seu instrumento musical. A sua fala vai ficar cada vez mais incompreensiva. Então, ela vai te colocando dentro de uma redoma que você não vai ficando cada vez mais sufocado. Então, esse é o risco de não operar. E a escolha é qual risco você quer, qual risco você aceita correr, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você morre, acabou. Tipo, você teve um infarto, morreu e pronto. Beleza, tudo bem, você morreu, acabou ali. Mas numa doença crônica que vai te debilitando gradualmente, você vai se tornando um problema, vou usar essa palavra, não seria bem, mas você vai se tornando uma coisa para sua família. é um estorvo. Uma mochila para sua família carregar. Uma mala sem Porque alça. Porque conforme você vai ficando limitado, alguém vai ter que fazer por você. Alguém vai ter que te dar comida na boca, alguém vai ter que te ajudar a vestir roupa, alguém que vai ter que te ajudar a levantar da cama, alguém vai ter que te ajudar a fazer sua higiene corporal. Então você começa a fazer com que várias pessoas tenham que ficar com você e elas vão ter as consequências. Elas vão ter que parar muitas vezes, diminuir o trabalho, deixar de fazer as coisas delas para estarem, digamos assim, cuidando de você.
Então, essa é uma outra coisa que, às vezes, a pessoa não costuma colocar isso na balança na hora. Ela pensa, ah, não quero operar, eu tenho medo do risco. E tem, é natural, a gente sente medo Sim, daquilo que a gente não sim, conhece, claro. mas procurem pensar pelo lado inverso agora. Se você não operar, você vai estar se limitando e vai estar limitando outras pessoas, né? Sua família, seus filhos, seus irmãos, seus tios, seus primos, quem quer que seja. Então é muito importante. Hoje, o senhor está uma pessoa independente e vai continuar independente por um período longo, aí vamos colocar o que o estudo mostra, 18 anos. Então, 18 anos aí, pelo menos, não vai poder fazer as coisas que o senhor quer. Pode ter um cuidadozinho aqui ou outro ali, que isso é natural, Claro. mas o senhor vai ser uma pessoa independente. Então, a gente troca um risco maior, que é o risco de não operar, por um risco menor, que é o risco de operar. E aí as outras coisas vai depender da equipe, da excelência, da estrutura hospitalar que existe, do todo o suporte que vai ser dado. E é excelente ouvir isso do senhor, né, diretamente da fonte, né, de uma pessoa, porque quando o médico fala, soa de um jeito, mas quando um paciente fala, soa de outro, sem dúvida nenhuma. E um dia eu vou ser paciente também, e provavelmente alguém vai me operar também, vou pensar nisso aí. E eu espero, né, porque se eu tiver chance de ser operado por alguma coisa, significa que eu estou vivendo muito, estou tendo muito tempo de vida, então que É verdade. seja É assim. verdade. Exatamente. Quando Excelente, professor. eu sempre digo que a Valéria teve comigo, nós temos dois filhos com eu e ela, mas tenho quatro filhos anteriores, né? Eu tenho seis no Uhum. total. Com a Valéria é o Vinícius Caeté, Caeté é o nome do Rio de Bragança, Aham. e o Luiz Inácio Teneterrara, que é o nome dos índios Tembé Uhum. daqui do Guamá. Então eu digo, eu sempre brinco com ela, digo, olha, quando eu fiz o mestrado, nasceu o Vinícius, que é o mais velho, que hoje tem 24 anos. Quando eu fiz doutorado, nasceu o Luiz. E agora estou me arrumando para o pós-doutorado, né? Olha que legal. Não sei se vai nascer mais um menino, mas talvez seja. Né? Isso é... Estou me arrumando para isso. Ah, que Não sei legal. se. Olha só, né? Projeto aí grande de vida. Enfim, certamente vai dar tudo certo, professor. Tenho, tenho certeza e conte com a gente aí para ajudar no que for preciso, tá? Ah, sim, tudo bem. E a de Cavalério está falando que não será com ela, então. Ai, e olha, aqui eu vou fazer uma observação assim. Eu conheci a Valéria, né? Conheço, ela vai lá no consultório com o senhor. E eu vou lhe dizer assim, ela é assim, que eu conheço dela, é uma pessoa assim muito especial, porque ela se empenhou muito para que o senhor fizesse a cirurgia, né? E ajudou na recuperação. Eu sei até com ajuda financeira, enfim. Isso aí não tem preço, viu, professor? Isso aí eu sou casado também, tenho a minha esposa sempre do meu lado aí, já vão fazer 30 anos Que aí, bom. 29, 30, Opa, 20, não, 20, 30 anos já, casado. E sem elas a gente não é nada, assim, a gente simplesmente não tem sentido, realmente. Então, Valéria, obrigado, Valéria, por tudo aí, pelo apoio, sempre presente aí com o seu Miguel aí. é E assim, verdade. é o que eu falo, né? A palavra esposa em árabe, se eu não estou enganado, significa opositora idônea. Então, a mulher ela veio justamente para fazer com que o homem se torne uma pessoa melhor. Ela vem, ela se opõe a gente quando ela acha para que a gente melhore e evolua, né? Ela não está ali simplesmente para ser para ser uma subordinada alguma. Ela está ali para nos fazer sermos pessoas melhores. Isso é impressionante. Então, as mulheres têm feito muito bem esse Com papel certeza. e isso é louvável aí. Sem elas a gente não é nada aí, né? E a Nada faz sentido. Valéria tem um outro ponto, que ela é estudiosa, ela estuda muito Paxo também, né? Conhece bastante, ajudou muito a mim também nessa situação. E tem uma outra coisa que ela tem, que é uma coisa rara. Ela sente o cheiro do Paxson, né? Boa. Que é uma condição raríssima, né, de pessoas de outros. Há uma inglesa ainda, que acho que está viva, está quase morta, que sente o cheiro do Paxson. E ela tem essa capacidade de sentir o cheiro. Sabe que está muito forte isso aqui, não é? Enfim, está aqui.
Olha, excelente, professor. Estamos chegando às 21 horas já, ao final aí da nossa live. Queria saber se assim o evento lá em Bragança vai ser um evento aberto. Quem quiser comparecer pode comparecer. Como é que vai ser assim para a gente Isso, Alberto, poder? é um evento da academia, onde vão ter a posse dos novos acadêmicos e a premiação. E você sabe que a academia é aquela coisa de você sentar, escutar um bocado, vão falar, Sim, faz parte, vão ler faz. poema, enfim. Mas ela é aberta, pode ir também. Se eu gostaria de falar também lá com o novo acadêmico das Hã? ciências. É, eu não, né, mas eu gostaria de deixar aqui o convite para quem estiver aqui nos assistindo, quem for assistir essa live, que estiver em Bragança ou lá próximo. Vai ser quando, professor? Sábado, que horas? Sábado, às 5 da tarde começa. Uhum, Lá no Barra, na Marujá, na frente, perto do Rex Bar. pronto. Rex Bar é uma referência de Bragança, para os que bebem e os que não bebem também. Então, vai ter isso. Depois nós vamos fazer alguma coisa para, sei lá, sair em Bragança à noite. Pronto. É, a gente vai estar lá, eu estarei lá prestigiando, primeiramente, o amigo, né? Que aqui, o professor, apesar do senhor não ter sido meu professor durante a faculdade, mas eu já aprendi bastante coisa aqui, então acabou sendo. E estarei lá também para prestigiar aí esse momento muito especial aí. Eu acho que merece aí quem tiver por lá, quem tiver próximo, quem tiver condições de comparecer, compareça, porque é um ganho não só para o professor Miguel, para os amigos, mas para a cidade de Bragança, para o estado do Pará, para o Brasil todo, porque eu imagino que é um mérito muito grande, né, receber essa medalha. Então, quem puder prestigiar, esteja lá presente, se identifique, a gente conversa, a gente vai fazer umas filmagens lá, E, bom, tudo que a gente puder documentar será documentado. não tem como ter alguma consulta nesse dia, não, né? Tem, se o senhor quiser, eu levo o equipamento, qualquer coisa eu posso fazer um ajuste. O que é que o senhor acha da ideia? Acho que sim. Pronto, eu vou levar então. A gente Tá? conversa um pouquinho antes, dá para dar uma ajustadinha no aparelho, se o senhor quiser, porque eu imagino que o senhor vai estar, de certa forma, um pouco nervoso, um pouco ansioso, não? Não dá uma adrenalinazinha? Dá, não dá? Dá, mas a gente está hoje, eu já consegui, de alguma forma, conviver e adaptar a esses equipamentos. Né? Já Pronto. sei quando eu estou assim, um assado, quando Não, mas, já não vejo não, jogo do mas eu tô. Paysandu, por exemplo, não vejo mais jogo do Paysandu porque eu fico com essa condição também alterada, Não, então o senhor tem que assistir os do Remo, então, que o sim, Remo só tá dando o alegria. Remy eu assisto torcendo contra, né? Sempre assim. O secador. Né? Não, eu falo assim, nervosismo Sim, pela sim, premiação, né? sim. Pela cerimônia, não tanto pela doença. A doença eu sei que o senhor já está, pelo equipamento, o senhor já está bem adaptado, mas eu falo assim, pô, é uma cerimônia É com possível, né? altíssimo peso emocional, né? Com altíssima Com carga certeza. emocional. Mas eu vou levar o equipamento, a gente conversa lá, pode deixar tranquila. Se eu precisar de um socorrozinho, eu levanto lá da plateia, a gente vai lá e dá uma ajustadazinha e deixa o senhor bem. Beleza, Ó, então. o senhor sabe que eu tenho um paciente que ele é de Gurupá, seu Raimundo Erivan Torres Belo. E gente boníssima, nossa, eu sou fã dele também. E ele queria dançar valsa com a filha dele no casamento dela. E aí ele falou, doutor, o senhor pode dar uma ajeitada no aparelho, porque eu preciso dançar valsa com a minha filha. A gente deu uma ajeitada, deixou ele um pouco mais acelerado no dia para que ele pudesse dançar valsa com a filha dele. Então, o aparelho é isso, permite a gente fazer esses ajustes, tá? É para isso que a tecnologia existe. Tem momentos que a gente sabe que vão requerer uma carga emocional maior, então nada de anormal de ajustar o aparelho assim antes. Depois volta ele para o normal, não tem problema, tranquilo aí. O importante é o senhor brilhar Pronto. lá na hora do evento. E dançar também. Quem sabe eu vou dançar essa valsa também lá Pronto, tá com aí. pronto. Fechado então. Tá. Pessoal, quero agradecer aí mais uma vez. Queria que se o senhor quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, fazer algum convite, fique à vontade. Eu quero dizer que foi uma alegria enorme estar aqui, assim, eu acho que é uma live assim épica aqui para a FG Clínica, um marco aí na nossa história aí de levar informação relevante para as pessoas que sofrem com as doenças neurológicas. E o senhor está inaugurando hoje, né? Como é que eu falo? Está abrindo hoje a nossa série de lives A Doença que Eu Vivo. Né? Então a gente vai falar de outras doenças aqui mais para frente,
Vamos falar de epilepsia, de Alzheimer, de autismo e outras. E o professor Miguel, a gente está tendo a honra de abrir esse quadro aí com ele para que as pessoas conheçam como é que é a vida de uma pessoa que tem aquela doença e como que ela fez para resolver. Obrigado pela presença de todos. Professor Miguel com a palavra e logo em seguida a gente encerra e estaremos aí na premiação. Agradeço, doutor Francinaldo. Eu vou trazer esta medalha para tirar uma fotografia lá na FG, né? Por favor. Opa, Sentado pronto. bonitinho, né? Até para mostrar que é possível fazer algo além das limitações, né? As limitações elas têm que ser pensadas, deixadas para trás e pensar em viver. Então a vida é mais importante do que qualquer coisa. Dizia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se a vida me levar para lá, eu vou. Por isso, Exato. obrigado pela chance de conversar também com o senhor e com todos esses amigos que estão no chat, né? Um grande abraço, espero todo mundo em Bragança no sábado também, vamos lá, para conhecer. E quem puder ir até o local da premiação, é aberto também. Pronto. Muito obrigado para todo mundo. Um beijo. Agora é beijo. Até porque, para fechar as coisas, depois de 69 anos, eu fiz uma coisa que é nova. Eu coloquei a minha argola aqui, ó. Tá certo. Essa, essa é um grande legado que eu resolvi fazer porque eu quero fazer Exato. agora. É assim, né? Ir para cá. Por isso, muito obrigado, doutor Francinaldo, também por tudo isso. Acho que o senhor é o grande responsável por isso, por esse fato de a gente estar aqui conversando dessa maneira, não é? Por isso, então, vamos nos encontrar em Bragança daqui a pouco, mais alguns dias, então. Obrigado, professor. Obrigado a todos que ficaram aqui, prestigiaram a gente, tá? Quero dizer para vocês aí que foi uma honra ter o professor aqui, ter um pouco do tempo de vocês aqui. A gente sabe que hoje o tempo é extremamente escasso para todo mundo. E até a nossa próxima live. E acompanhe a gente nas redes sociais, porque eu vou fazer umas filmagens lá, o professor me disse que é possível, e aí a gente vai criar como se fosse um vídeo bonitinho, tudo, e colocar lá no nosso canal no YouTube para vocês assistirem e sentirem um pouco do gosto aí desse momento, né? E eu espero que todos... Essa live, eles podem assistir onde? Aqui no Instagram. Ela fica gravada aqui, depois a gente vai colocar no YouTube, mas ela fica gravada aqui. Pode assistir, pode compartilhar com quem quiser, tá bom? Beleza, então pronto. Ok, boa noite. Obrigado, professor. Um abraço aí e até a nossa próxima live. Beleza. Tchau, tchau.